Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dando sequência na temporada de balanços do segundo TRI de 2021. Hoje vamos falar da Santos Brasil, que teve aí o maior EBITDA desde 2013. Olha só, após a vinheta, eu te mostro em detalhes o desempenho da Santos Brasil nos meses de abril, maio e junho. Agradecendo aqui os mais de 3.470 inscritos. Se você não inscrever, ainda clica em inscrever, ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Fazendo aqui o nosso disclaimer, as informações e materiais disponibilizados aqui não servem constituem menção de indicação, é o investimento, uma decisão do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da Epic Capital. Posto lá cedinhas principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. Quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, fundamentalista e macro do mercado financeiro? Eu te convido para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Iniciando com o quadro geral apresentado pela Santos Brasil, vamos aqui então aos números de containers movimentados nos terminais portuários. No segundo TRI de 2021 chegou a 337.183, 31% acima dos 256 mil obtidos no mesmo período do ano passado. Já na questão dos terminais portuários que fazem a armazenagem, passaram ali 41.638 containers, quase o dobro do obtido no segundo TRI de 2020. Na SB Log, que é a Santos Brasil Logística, que é o armazenamento também de containers, passaram aí 16.582, 62% a mais do que os 10.220 obtidos no segundo TRI de 2020. Com relação ao comparativo semestral, a Santos Brasil teve alta em todos os segmentos quando comparado os 6 primeiros meses do ano passado. Já para os terminais de veículos, 54.718 passaram por eles, 293,7% a mais do que o mesmo período no ano passado. Desse modo, a receita líquida obtida pela Santos Brasil no período foi de R$ 379,5 milhões, alta de 68%, quando comparado aos R$ 224,8 milhões obtidos no segundo TRI de 2020. O EBITDA da companhia ficou em R$ 147,7 milhões, alta de 250%, e a margem EBITDA saltou 20 pontos percentuais, chegando aí a 38,9%. Lucro líquido da companhia, então, chegou a R$ 60,4 milhões, alta de 742%, pois, no mesmo período do ano passado, Santos Brasil dava um prejuízo aí de R$ 9,4 milhões. Dívida líquida atual da companhia está em 688 milhões negativo, ou seja, tem mais caixas e disponibilidades do que dívida, e o dívida líquida EBITDA também negativo, menos 2,67 vezes contra 0,78 obtidos no mesmo período do ano passado. Mais para frente eu vou explicar por que isso aqui está negativo. Vamos destrinchar agora os resultados. Com relação à operação de cais, que são os containers, como você já viu, passaram em 337.883, mas destes, 264.204 containers eram cheios e 72.979 vazios, uma alta aí de 40,9% com relação aos containers cheios, comparando o mesmo período do ano passado. Já nas operações de armazenagem, 41.638, e na operação de cargas gerais passaram aí 101 mil toneladas de carga, alta de 25,2%. No segmento de logística, as operações de armazenagem passaram aí 16.582, alta de 62,3%. No terminal de veículos, foram movimentados 54.718, mais focados aqui na exportação, 47.370 e 7.300 veículos importados, alta aí de 2.210%. Na exportação, 248% de aumento. De acordo com a Santos Brasil, vale notar que o desempenho no longo do curso do segundo TRI de 2021 se deve ao forte crescimento das importações, reflexo da retomada da atividade industrial e do consumo, aliado também à resiliência das exportações. Em relação ao fluxo de cabotagem, a movimentação de contêineres cresceu 15,15% no ano contra ano, e o volume de transbordo mais representativo no terminal de contêineres de Santos apresentou um aumento de 13,6% no comparativo anual. Porém, a participação no volume total movimentado reduziu 33% no período.
Vamos agora ver a movimentação do Porto de Santos versus o terminal de contêineres de Santos. Então, no Porto de Santos, houve um aumento aí de 15%, chegando a 731 mil contêineres movimentados. E no terminal de Santos, que é aquele arrendado pela Santos Brasil, houve um crescimento de 34,4%. Então, dos 731 mil contêineres que passaram pelo Porto de Santos, 296 foram aí manipulados e operados pela Santos Brasil. Já com relação a contêineres cheios, chegou aí a 80,1 mil containers, o maior do período. Alta aqui de 74,3% quando comparado ao segundo TRI de 2020. De acordo com a empresa, em relação ao mix de containers movimentados, o terminal de containers de Santos registrou o recorde de 240.141 containers cheios, representando um crescimento de 43,8%, sendo um terço deste volume representado por containers cheios de importação. O ritmo das exportações também se manteve aquecido, com crescimento de 30,1% na movimentação de contêineres cheios de exportação, inclusive com crescimento em relação ao primeiro trimestre deste ano, com destaques para os embarques de commodities como café, algodão e carne congelada. A movimentação de contêineres vazio apresentou um aumento aí de 4,8% no comparativo anual. A empresa ainda destaca que os embarques de celulose da Eldorado, de commodities alimentícias e desembarques de equipamentos, por exemplo, como as pás eólicas, em junho a Santos Brasil realizou a armazenagem de mais de 32 mil toneladas de bobinas e barras de aço devido a um navio que foi desviado do porto de Imbituba por conta de um congestionamento no porto de São Francisco. Seguindo com a análise, falando agora da receita líquida, os terminais portuários trouxeram para os cofres da Santos Brasil 291,7 milhões de reais de receita líquida, alta de 76,7% no comparativo anual. Destes 291, a receita veio aqui 175 milhões de operações de cais e 116 milhões de operações de armazenamento. No segmento da logística, a receita líquida foram 72,8 milhões, alta de 30,5%, e no terminal de veículos trouxe aí 17,9 milhões de reais, alta de 167% quando comparado aos 6,7 milhões obtidos no segundo TRI de 2020. De modo total, a receita líquida dos serviços prestados pela Santos Brasil no período foi de 379,5 milhões de reais, elevação de 68,8% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Santos Brasil informa que a receita líquida do terminal de contêineres de Santos respondeu por 84,9% do faturamento líquido dos terminais portuários no trimestre e apresentou um crescimento de 90,6% no comparativo anual. Reflexo principalmente do aumento no volume de movimentação de containers, da melhora no mix de importação de containers cheios e da elevação do ticket médio de renegociação contratual em vigor desde 1º de abril de 2021. A receita líquida do terminal de contêineres de Imbituba apresentou também um crescimento de 45,6% no comparativo com o ano passado, essencialmente em função do bom desempenho no fluxo de cabotagem e da maior movimentação de carga geral no terminal de cargas. Além disso, o crescimento acentuado no número de contêineres armazenados, que acompanhou o ritmo forte do fluxo de importações no Porto de Santos, aumento do ticket médio com ganhos oriundos da renegociação de contratos com diversos clientes e prestação de serviços de maior valor agregado, além da maior representatividade de serviços logísticos integrados, principalmente no modelo 3PL, Third Party Logistics. Falando agora de custos, tivemos aí, com relação ao segmento de terminais portuários, um custo com movimentação de 27,6 milhões de reais, alta de 38%. Custo com pessoal chegou a 72,9 milhões, alta de 20,7%. Depreciação e amortização custaram à companhia 35,7 milhões e outros custos aqui 30,8 milhões, totalizando o geral de custos relacionados aos terminais portuários de 167 milhões de reais, alta de quase 27% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já com relação ao segmento de logística, os custos de movimentação ficaram 36% maior, o custo com pessoal caiu 9,2%, chegando aí a 12,9 milhões de reais. Depreciação 4,6 milhões e outros custos 11,7 milhões, alta aí de 53,9%. No segmento de logística, totalmente, foram gastos aí com custos 47,4 milhões de reais.
Por sua vez, no terminal de veículos, os custos com movimentação aumentaram 187,5%, chegando a 4,6 milhões de reais, depreciação e amortização 4,7 milhões, outros custos aqui chegaram a 1,3 milhão de reais e totalizando para o segmento de terminal de veículos 10,6 milhões de reais. Totalizando, no consolidado, os custos com as operações da companhia ficaram em 222,2 milhões de reais, alta de 27,1% no comparativo com o segundo tri do ano passado, que ficou aí em 174,8 milhões de reais. Segundo a Santos Brasil, esse aumento nos custos foi em virtude do grande volume de contêineres operados no trimestre, além do aumento de gastos com pessoal e reflexo no redimensionamento de contingente operacional para operações adicionais. E, por fim, no pagamento de horas extras, dado o atendimento de 23 escalas extras no trimestre. Ressalta-se ainda que, além de propor a redução do horário de trabalho via as horas extras, trará maior eficiência na gestão de mão de obra do terminal para atender a demanda crescente no curto e médio prazo. A linha de outros custos cresceu 29,4% no comparativo anual, refletindo maiores gastos com manutenção de equipamentos. Depreciação e amortização também apresentaram crescimento devido à maior amortização dos direitos de exploração dos arrendamentos portuários. Por sua vez, o segmento de logística apresentou alta de 20,9% nos custos, resultado de um crescimento com gastos de movimentação, como fretes, manutenção de veículos e combustíveis, que são necessários para atender o maior volume do trimestre. No entanto, registrou-se redução dos custos com pessoal, reflexo da reestruturação no quadro de funcionários, com a terceirização dos motoristas de caminhões no transporte rodoviário. Essa reestruturação aumenta a utilização de serviços terceirizados, representando pela conta de outros custos, que teve alta aí de 53,9%, havendo, entretanto, uma importante economia no custo total do segmento de logística da Santos Brasil, a SB Log. Saindo dos custos agora para as despesas. Com relação ao segmento de terminais portuários, 17,1 milhões de reais foram gastos com vendas, alta de 67,6%, outros 6,4 milhões de reais com despesas gerais e administrativas, elevação de 33,3%, totalizando aqui 23,6 milhões de reais. Alta de 56,3%. No segmento de logística, as despesas com vendas totalizaram em 19,4 milhões de reais, alta de quase 20%. As despesas gerais administrativas chegaram a 2,3 milhões, alta de quase 44%. Totalizando aqui 21,7 milhões de reais, uma alta aí de pouco mais de 21%. Agora, no terminal de veículos, houve um aumento de 100% com relação às despesas com vendas, manteve o patamar com despesas gerais administrativas e tudo isso totalizou 1 milhão de reais, alta de 66,7%. Já no segmento corporativo, as despesas gerais administrativas tiveram queda de 15,2%, chegando a 8,4 milhões de reais. Depreciação e amortização aumentou 11%, chegando a 1 milhão de reais. Total consolidado aqui para o setor corporativo, 9,4 milhões de reais de despesa, queda de 13%. No consolidado, todas as despesas da Santos Brasil no período com todas as suas unidades de negócio chegou a 55,7 milhões de reais, alta de 25,7%, quando comparado aos 44,3 milhões de reais no segundo tri de 2020. Sobre as despesas, a Santos Brasil afirma que houve aumento na linha de despesas com vendas devido principalmente aos maiores gastos com o pagamento de participação nos resultados e aumento da equipe comercial. As despesas gerais e administrativas também cresceram devido principalmente a maiores gastos com pessoal. O segmento de logística teve mais gastos por conta das despesas com vendas, resultando aí os maiores gastos com comissões comerciais, e de 43,8% a mais nas despesas gerais e administrativas, refletindo aí os maiores gastos com pessoal e serviços. Por sua vez, o terminal de veículos teve um aumento aí de 66,7% nas despesas operacionais, resultado do maior volume operado e, portanto, também do aumento das comissões comerciais. Falando agora do EBITDA da companhia, o segmento portuário contribuiu aí com 136,9 milhões de reais, tendo 46,9% de margem. Logística, 8,3 milhões de reais, o que dá uma margem EBITDA de 11,5%. Terminal de veículos, 10,9 milhões de reais no EBITDA, tendo uma margem de 60,7%, então ficar de olho nos próximos trimestres, como essas margens vão se comportar nos próximos trimestres. Vejam que são dois negócios aqui que a Santos Brasil rentabiliza bem, tanto a terminal de veículos quanto o terminal portuário. No consolidado, 147,7 milhões de reais de EBITDA, tendo uma margem aí de 38,9%, bem acima dos 18,8% obtidos no segundo tri de 2020. A Santos Brasil informa que neste trimestre foram registrados efeitos não recorrentes marginais no montante líquido positivo de R$ 700 mil, sendo eles a receita de R$ 500 mil gerados pela locação de um guindaste MHC,
para outro operador portuário no porto de Vila do Conde e receita de R$200 mil referentes à recuperação de INSS e venda de equipamentos. Desconsiderando esses efeitos não recorrentes, o EBITDA do segundo tri de 2021, então, fechou nestes resultados aí que você viu agora na tela. A empresa afirma que esse resultado do EBITDA reflete o maior volume de contêineres movimentados nos terminais portuários, melhora no mix de cargas, refletindo o maior fluxo de importação e elevação do ticket médio, fruto da bem-sucedida renegociação de contratos com clientes armadores do terminal de contêineres de Santos. Além disso, fruto do maior número de contêineres armazenados devido ao intenso fluxo de importações no Porto de Santos e maior volume de serviços logísticos integrados prestados aos clientes. Especificamente falando do terminal de veículos, essa margem EBITDA alta, ela é impactada positivamente uma vez que as importações também geram serviços de armazenagem que possuem maiores margens operacionais. Vamos falar da dívida agora da Santos Brasil. A dívida total da empresa é de R$ 410,8 milhões, queda de 5,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Destes 410 milhões, 82 milhões são dívidas de curto prazo em moeda nacional, alta de 182,8%, e 4,7 milhões dívida de curto prazo em moeda estrangeira. Já a dívida de longo prazo tem 315 milhões em moeda nacional e 9,1 milhões em moeda estrangeira. Houve aqui uma queda, então, na dívida de longo prazo, tanto na moeda nacional quanto na moeda estrangeira. Aí a empresa, a Santos Brasil, ela tem de caixas e aplicações financeiras quase 1,1 bilhão de reais. De modo que se você pegar esse endividamento total e subtrair de caixas e aplicações financeiras, a empresa tem uma dívida líquida negativa de 688,2 milhões de reais, bem abaixo dos 83,9 milhões de dívida que ela tinha lá no segundo tri de 2020. E isso gera, então, um dívida líquida por EBITDA negativo, 2,67 vezes. Então, tranquilidade financeira aqui para a Santos Brasil. A Santos Brasil explica que o expressivo aumento da posição de caixa e aplicações financeiras ocorreu devido à captação de aproximadamente 790 milhões no mercado de capitais em setembro do ano passado, através de oferta primária subsequente de ações, o conhecido follow-on, e do fluxo de caixa positivo no trimestre. Assim como reportado no primeiro tri de 2021, a companhia deve reduzir sua posição de caixa progressivamente, com a alocação do capital excedente em projetos alinhados à estratégia de crescimento de seu portfólio de ativos portuários, a partir de oportunidades de fusões e aquisições e ou novos arrendamentos portuários, a exemplo dos 3 terminais de líquidos a granel no porto de Itaqui, no Maranhão, arrematado nos leilões promovidos pelo Ministério da Infraestrutura em abril deste ano durante a Infra Week. Falando agora de investimentos, a Santos Brasil colocou 59,1 milhões de reais em terminais portuários, grande parte deles, 56,9 milhões, no terminal de contêineres de Santos, 100 mil reais no porto de Imbituba e 2,1 milhões de reais no terminal de contêineres de Vila do Conde. No segmento de logística, o investimento foi de 500 mil reais, queda de 66,7%, 200 mil no terminal de veículos e o investimento bruto, então, foi de 59,8 milhões de reais. Descontando aqui os ativos intangíveis e imobilizados, o investimento total foi de 58,5 milhões de reais, alta de 43,7% quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Santos Brasil, esse investimento praticamente alocado no terminal de contêineres de Santos abrangeu as contrapartidas contratuais da prorrogação antecipada do arrendamento, como obras de expansão, aprofundamento e reforço da infraestrutura de cais, além da automação dos processos operacionais do terminal, e estruturas administrativas, além de investimentos em manutenção operacional. Cumpre notar que as obras no cais do terminal de contêineres de Santos que expandirão a sua capacidade atual do terminal em pelo menos 20%, e essas obras estão em fase final, com conclusão prevista para o quarto tri de 2021. Já em Vila do Conde, os investimentos se referem também ao plano de prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do terminal, com destaque para o pagamento de novos semi-reboques adquiridos no trimestre anterior e implantação de monitoramento de pátio e automação. Como exemplo do processo de automação, a Santos Brasil lançou neste trimestre o aplicativo Caminho Ágil, desenvolvido internamente pela área de tecnologia da informação da empresa para se tornar uma plataforma de comunicações com os motoristas de caminhões, que, através do app, podem consultar os agendamentos, monitorar viagens, inclusive com uso de GPS, possibilitando o cálculo de rotas e horário de chegada, viabilizando o cadastro antes da chegada no terminal. A proposta do aplicativo é facilitar a comunicação entre os elos da cadeia de transporte, como também reduzir o tempo de fila e cadastro nos portões dos terminais, em linha com a estratégia de digitalização da companhia e automação dos seus processos.
Na Santos Brasil Logística, os investimentos foram destinados ao pagamento da aquisição de caminhões realizadas no trimestre anterior para uma ampliação da frota do segmento de transporte rodoviário, além de sistemas de TI e uma pequena expansão no Guarujá. E aí, pessoal, os resultados da Santos Brasil estão avançando, está conseguindo fazer a expansão e agora está dando lucro. O que é que você acha do case? Ficou alguma dúvida? Escreva aí nos comentários. E também diga se você é acionista ou quer se tornar um membro do quadro acionário da empresa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, participe no grupo de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos. Esses são os parceiros e AppCap. Tem investidores nos comunidades exclusivos gratuitos do Telegram. Eu te espero lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.